Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a moda tem a Isa e a Laura, e hoje nós comentaremos a estreia da 12ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nesta terça-feira, 27 de maio. Oi meninas, olha aí, mais uma temporada do nosso reality show gastronômico, culinário favorito. Tava na hora de voltar já, né? Porque ano passado, essa época, a gente já tava comentando ele. Olá! Tava até perguntando pro Rich, né? Não tá demorando, não? Gente, 12ª temporada, que loucura, né? São muitas temporadas. Legal. E a gente Tá comentando me desde a sentindo quinta, nem velha. parece, né? A gente comenta desde Não, a quinta, não parece não que a gente comenta dessa época, não. nossa. Eu já tava com saudade, gente. O confeitaria não matou minha vontade de MasterChef, não. Confeitaria só me deu fome de doce. Aí me dava. É. Demais, que é um perigo, gente. Que eu mais gosto de comer do que os pratos do MasterChef, porque alguns eu não gosto do que tem. Eu acho que o de doce acaba sendo muito repetitivo às vezes. Porque esse a gente tem doce, né? Tipo, teve doce nesse episódio. Dá pra ter. O de confeitaria, não. Aí eu acabo achando meio mais cansativo pra assistir. Assim. É muito E eu igual. acho que é muito específico, sabe? A coisa é muito mais É, específica do que o normal, né? Então acaba. Eu achei assim um pouco mais difícil de entender, sabe? Algumas coisas. Então. uhum. É diferente, né? O povo não tá acostumado, não. Talvez seja também porque eu gosto de fazer doce. Eu tô acostumado com vários tipos de fazer doce. Então, às vezes, também é diferente assistir, Hum. sabe? Não consigo, às vezes. Eu fico pensando o que eu faria. Esse no Masterchef, Hum. no Masterchef normal, eu não fico pensando muito o que eu faria, não. É, olha só, legal, Pode uma ser. boa visão, né? É. É. Mas essa temporada do MasterChef, assim, a da 12ª, gente, eu acho que vai ser muito boa, porque colocaram um paraibano no cast. Eu acho que é um aval. Da outra vez que teve um paraibano no reality show foi com a Juliette. Olha o que aconteceu, tá? Eu sei que Olha apareceu em outros aí. realities, mas nunca eu tô dizendo que a gente faz cobertura aqui no podcast foi a Juliette. E a Fly Slane no Masked Singer, ela ganhou. Então aí, É. entre quem atrai. E eu falando isso, ele quase sai, né? Ficou ali na É. porta da eliminação. Mas vamos começar falando que esse ano, ao contrário de alguns outros anos já aí, não consecutivamente, tivemos aqui já direto com os participantes já definidos, né? Não tivemos uma seletiva, não tivemos audições sendo exibidas. Aconteceu, mas pra gente já chegou o top 18 montadinho e formadinho. Mas assim como em outras temporadas, a gente começou com um duelo. E duelo é difícil da gente julgar de forma geral, porque a gente não está julgando uma comida só, nem que seja só de olhar, né? Uhum. Foram pratos diferentes, foram entregas diferentes. Até os participantes que tiveram que escolher, eles tiveram que se basear no achismo, né? Porque eles também não se conheciam. Mas e você, Isa, o que achou dessa primeira prova ser um duelo? Ele já se desafiando, ele já indo por primeiras impressões, que isso era pela cara, porque não conhece a culinária um do outro, nem nada. Ah, eu achei legal. Eu gosto quando o MasterChef mostra seletivas, porque a gente vai se apegando na história das pessoas, né? Mas eu também acho essa opção interessante, porque sobra mais tempo para contar as narrativas. Então, e essa questão do duelo já mostrou ali, né, um pouquinho do jogo mesmo para as pessoas, né? Porque o que acontece às vezes é que demora para o pessoal para cair a ficha, né? De que a galera tá jogando ali dentro, né? Que não é só cozinhar. Então leva uns episódios, assim. Dessa vez não, né? Já foi de cara ali a primeira coisa que eles tiveram que fazer é uma escolha estratégica, mesmo sem conhecer ninguém, né? E aí deu certo ou não. Não sei se vocês repararam, mas a maioria das pessoas que escolheu o seu desafiador perdeu para quem chamou. Vocês entenderam? Ah, é? Não percebi, não. É, foi. A Interessante. maioria das pessoas, eu não consegui, depois eu perdi as contas, mas eu já estava na maioria lá. A maioria das pessoas que desafiou uma outra pessoa, a pessoa que foi desafiada venceu. Então, assim, quer dizer, a pessoa que foi desafiada por zero motivos, porque, né, enfim, ninguém se conhecia, ainda ganhou do quem chamou ela. Será que tem uma questão psicológica nisso, da pessoa se sentir desafiada, ela cria uma forma diferente? Fica aí o Então, quer ver? questionamento. Tá vendo? De Ela repente querer se- mostrar que é super Isso. capaz, né? E faz sentido, né? Interessante. Dado que brasileiro é competitivo, né? Por si só, já tá no Agora eu nosso vou sangue. fazer. Agora ele vai ver porque ele me escolheu, agora ele vai se arrepender de ter me escolhido. É, eu acho que deve ser isso. Então, eu não sou tão fã das seletivas assim, não. Eu gosto quando já começa na competição direto. Tipo esse episódio, assim, eu prefiro. Que eu acho interessante, assim. Mas eu não sou tão fã de já escolher de cara
sem razão, assim, eu acho muito sem lógica pro programa, né? Tipo, tá criando rivalidades por nada, sem um propósito. Eu gosto mais quando tem alguma coisa por trás, assim. Talvez se tivesse sorteado, não sei. Mas eu gosto da ideia de duelo de cara. Já não é a primeira vez que a gente tem duelo, só que era diferente, né? As outras formas. Essa foi, como vocês falaram, totalmente diferente você escolher sem saber nada sobre a pessoa, né? Primeiro episódio, sem nada. E já começar assim. Eu acho uma boa, porque já começa colocando na pressão, assim, numa batalha um contra o outro. A gente teve dois que foram junto, que foram para eliminação junto, tal, mas é bom que já cria uma forma direta de, né, um contra o outro. Só que eu acho meio estranho sem a gente conhecer as pessoas. Tipo, eu falei até pro Rich, quando ele me falou, pediu pra vir, eu falei, nossa, mas eu não vou lembrar o nome das pessoas ainda. E é isso, né? A gente não lembra ainda o nome das pessoas e pra eles também lá dentro, que acabaram de se conhecer, também não vai lembrar, né? Então é difícil. Eu lembro de alguns, porque como eu fico com o Instagram do podcast, né, eu fui fazer a ronda nos participantes, ver quem vocês seguem, seus participantes, aqueles, né? Mas fui fazer a ronda lá, ver os posts, porque eu vejo o nível de empolgação das pessoas, né? Às vezes pode ser até um spoiler, né? As pessoas estão empolgadas com a estreia do MasterChef, eu acho que foi longe, né? Porque o programa não começou a gravar ontem, né? Não foi exibido na terça. Uhum. A primeiro episódio estão gravando ainda, tanto que a gente viu no Instagram agora aí que a Elisa postou que tava lá. Não sei se é prova dos campeões, a gente viu que a Paola teve por lá e até apareceu na chamada, né, da É, temporada. Então, É. não sei, mas é interessante. Para mim, a maior vitória dessa estreia comparada com a do ano passado, por exemplo, é que não foram em dois grupos, porque não tem essa narrativa de dizer, nosso grupo é ah, melhor, não. Agora é todo Ai, mundo é verdade. rival de sim. todo mundo já de cara. Obrigado, Aquilo foi muito MasterChef. chato. É, Verdade. obrigado. Porque você tem que salvar as pessoas ou por estratégia ou por afinidade de outras formas, não porque ficou no mesmo grupo. Eu não quero saber se vocês estavam no mesmo grupo, né? Embora os participantes do passado são os queridos e vieram aqui alguns, vários, até o Zé Roberto, a gente vai ouvir o episódio, ele veio aqui falar pra gente sobre a vitória dele. Uma coisa que eu achei mais interessante, do geral, mas nessa primeira prova em si, né, que eram mais pratos sendo servidos, foi que, primeiro, eu não sei se o patrocinador dos pratos mudou, mas eu não sei se os participantes A estudaram da mais, louça mas em si? sim, a louça, sim, Ah, a da louça em si. Eu achei uma das estreias com os empratamentos mais bonitos dos últimos anos, porque tava muito prato bonito ali. Assim, se tava gostoso, eu não sei, que eu não provei nenhum. Mas tava muito bonito. Tinha um prato azul escuro que eu não sei quem serviu, porque o prato ficou lindo de azul escuro. Teve um que era um azul meio aqua, um azul bebê, alguma coisa assim. Também tava lindo. Eu acho que eles estudaram porque, assim, combinava, sabe, a cor da comida com o prato, ficava uma coisa bonita de ver. E só nisso Legal. já dá vontade de comer, só de você ver aquilo, sabe? Então a acho louça que tava é bonita muito mesmo. importante. Eles É serviram verdade. louças muito bonitas, Boa observação. Você tem razão. né? Mas já Eu que não eu não prestei muita posso atenção comer, né? assim, mas tava bonita mesmo. Eu comi com os olhos ontem bastante, né? Porque tava lá a comida dela, mas eu acho que foi o ponto alto pra mim, assim, os pontos altos, né, pra gente que assiste, foi isso de o empratamento, tá bonito, porque a gente sabe que o empratamento do MasterChef importa muito, né? É um dos critérios de avaliação. Mas, e da prova em si, o que vocês acharam do que foi entregue, hein, Isa? Você achou que teve algum grande destaque? Achou que foi um nível foi fraco? Hum, olha, eu gostei. Eu achei que o nível foi bom, sim, porque o pessoal que tava ruim eram, né, aqueles dois que foram prejudicados. Olha, que triste, né, a gente não saber o nome das pessoas ainda. Mas É aqueles muito dois ruim. que. É, Aquele cowboy. Fica aquele sem aquele lá. cowboy. Ai, gente. Queridos participantes, me desculpem, a gente vai decorar o nome, tá? Me dá só mais um tempinho. É. Mas assim, o pessoal que foi prejudicado, né, que tiraram 5 minutos lá, eu acho que foi justificável, lógico, né? Mas foram poucos, né? Teve bastante gente, inclusive, que ficou ali, que eles ficaram na dúvida, né, de quem ia subir, porque os dois pratos estavam bons. Então eu gostei, viu, do nível dessa temporada, pelo menos por esse primeiro episódio. Me pareceu bem bom. Eu tô confiante. Até mesmo a prova de eliminação foi legal ali. A gente teve, né, o prato do eliminado ali, que eu acho que, né, na hora que entregou, a gente já percebe que talvez por uma questão de sair um pouco do tema, já ficou um pouco diferente ali do nível, mas de forma geral, eu gostei. Eu achei que. Eu acho difícil ter um grande destaque assim, porque é a primeira prova, complicado, né? Mas eu achei que tivemos debates interessantes, mas o que eu percebi é que tinha muita gente com um problema no tempero.
faltou sal, coisas assim, sabe? Que era pra ser corrigido assim. Eu acho que isso é muito isso de começo, assim, quando eles estão pegando, sabe? Como vai ser. Eu acho que um destaque dessa primeira, assim, foi o mais novo, o Guilherme. Eu acho que ele recebeu um destaque até interessante da edição, assim. Mais novo sempre acaba sendo falado, né? Eles gostam de falar, de destacar os mais jovens. Então, assim, ele é um Os que. novos, né? Sempre apontam, né? Isso, ele é um Aham, que eu lembro verdade. muito, muito de cara. O Felipe M, que é publicitário, sempre tem publicitário. E ele eu achei que Uhum. também foi o que teve destaque no episódio, assim, que passou nessa primeira prova. Eles são E a mulher de Araruama, que eu esqueci o nome dela, é a Loura. E eu lembro dela porque Se tem foi a a que Loura, ganhou a tem prova, várias foi. louras. Se foi a que ganhou a prova, foi a Daniele. Isso, deve ser. É uma que tava com o helicóptero de Araruama. E eu lembrei porque ela ganhou, né, na primeira fase e porque ela é da Araruama, é aqui perto de onde eu moro. Isso que você falou do Guilherme, por ser um dos mais novos, eu acho é uma coisa que é criada gente desde quando o meu amigo Elton era participante do Meu MasterChef, né. amigo. Eu uso como processo de redenção, né, porque quem acompanhou aquele podcast naquela época, a Isa É estava aqui já verdade. naquela época, sabe como é a minha relação de ódio e ódio com o Elton, né. Assim, O era meu amigo Elton. só existia uma via, agora Elton é meu amigo, ele não sabe, mas eu digo que ele é meu amigo, mas, Da sua parte, pelo né, menos, da né? minha parte nós somos BFF já, mas é um ar que se cria desde ele, né, que todo novo pessoa mais nova que chega é praticamente tratada como um prodígio da gastronomia no MasterChef. E a Helena Rizzo fez um comentário que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque ela compara, assim, ela solta um comentário, ela joga o card Eduardo Prado pra cima do Guilherme, assim, de estreia já, Hum, sabe, não tinha uhum. prato sendo avaliado, tinha nada, ele falou de idade. É um comentário com peso, porque, tipo, o Eduardo tem uma das trajetórias mais longas do MasterChef, né, foi da temporada júnior, voltou na temporada amadora, venceu várias provas, é recorde de prova de eliminação ele tinha, ele foi segundo colocado, né, numa das melhores temporadas da história do MasterChef, que é de 2021. Você comparar ele com o Eduardo, já se cria um ambiente, né, já se cria assim, tipo: tem alguma coisa aí, será que vão tentar fazer a história se repetir, de uma pessoa tão nova começar a ganhar prova e talvez chegar na final vencer?" Porque eu notei que até o casting desse ano tem muitos estereótipos de reality shows que o MasterChef já usou ao longo dos anos, tá tudo numa temporada só, né. Você pega pra analisar os tipos de personagens que marcaram o MasterChef ao longo dos anos, você consegue adequar cada um dos 18 neles. Então tá aí que pode, mas são comentários, assim, que eu fico pensativo, né, tipo: se comentou isso, esse comentário talvez não tenha vindo de graça, né, vai ter uma história aí por trás." Você tá certo falar nisso, porque lembra que eu comentei com você quando eu tava assistindo, porque eu assisti ontem e terminei hoje. Aí eu tava comentando com o Rich que uma das meninas, agora peraí, eu vou pegar o nome dela aqui. Quando a Helena estava conversando com ela, ela perguntou, ela estava meio indecisa, tudo. Aí a Helena falou assim: fala que vai conseguir tudo. Aí ela falou que ela tinha medo de falar. Tereza, o nome dela. Ela falou que tinha medo de falar isso, porque depois eu acho que é isso, né? Eles já entram com essas ideias e os próprios apresentadores, né, jurados, eles já têm essas coisas, tipo, pra falar. Eu acho que ela tava com medo de falar, essa é fácil pra mim, vou me dar bem e ser eliminada, sabe? Ficar na edição com essa imagem. Sim, aham, E eu é penso verdade. muito nisso, às vezes, com as coisas que eles escolhem falar dos participantes. Eu acho que eles pensam também na edição. Então, eu acho que isso que o Rich falou é muito importante para pensar no programa, porque se eles já estão dando esses nomes, para mim é dica pra gente, entendeu? Assim como o participante pensa nas coisas que vai falar, o jurado também vai pensar, né? Por mais que o programa seja tudo gravado, a Helena do futuro não voltou no passado e fez aquele comentário, né, ele comentou aquele na É. estreia. Se depois vão sustentar esse enredo, não sei, mas teve enredos nascendo aí que são bem interessantes, mas olha, de resultado, a gente sabe que é duelo, então quem ganhou subiu ao mezanino, quem perdeu
continuou na parte de baixo porque ia fazer a prova da eliminação e tivemos o caso de um prato ser tão ruim, os pratos serem tão ruins, né, que os dois foram para a prova da eliminação, o que me faz a ficar pensando, digo, por que aqueles dois que eles queriam subir, eles não subiram? Mas a resposta é muito simples, tem que ter X participantes na prova de eliminação, então vão ter X participantes na prova da eliminação, não importa. Se tiver que ter 9 pessoas na prova de eliminação, eles vão colocar 9. Se puder botar 10, eles vão botar 10. Né? A prova de eliminação tem que ter um determinado número de pessoas e eles têm que encaixar ali. Mas eu acho que a dupla que eles falaram que estava na dúvida de quem queria subir, poderia ter subido, já que dois não subiram, né? Porque ficaria tipo 9-9. Mas, né, quem sou eu para ditar regras do MasterChef? Mas, de vitória, nós tivemos uma vencedora geral, que foi a Daniela. E ela ganhou o primeiro PIN da temporada. E eu quero dar os parabéns ao MasterChef por ter feito isso, porque a gente é acostumado em duelos a raramente ter PIN em duelo. Né, duelo, provas em trios, prova em equipe, não dão PIN. Dão tudo sobre a prova da eliminação, o que valoriza isso muito mais. Né? Mas dão um PIN assim para a prova de duelo é bom, então espero que isso seja um abre-alas para termos PINs, até para quem sabe capitão de equipe vencedora. Porque é bom valorizar quem gerenciou uma equipe grande, né? Porque aí, eu não sei. Mas e aí, vocês gostaram? Gostou, Isa, do resultado? Você acha que deu para entender por que a Daniela foi brilhante? Gostei do resultado, sim. Eu achei que estava lindo o prato dela, com uma carinha também de muito bom, assim. Eu achei excelente. É, é difícil também a gente falar aqui que não concorda, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que é uma coisa que eu sempre, né, principalmente, acho que eu, assim, critico bastante, que o MasterChef às vezes não mostra pra gente o porquê de que aquilo aconteceu, né? Como que se chegou até aquilo. Então, assim, dessa vez, pelo menos, a gente entendeu completamente as duas vencedoras, né? Como é que foi ali construído. Eu achei que os depoimentos caíram bem certinho, assim, para poder ajudar a gente a entender, né, qual era os pontos fortes dos pratos delas. Então, eu gostei muito desse episódio, gente, assim, olhando pra parte da edição, sabe? Gostei bastante mesmo. É, como a Rita falou, é difícil falar de merecimento, né? Mas, assim, ficou bem, mostrou bem na edição, mas eu quero falar que isso é anos de luta do Rich, o Pin. O Rich sempre falou que é muito injusto, que só quem ganha na eliminação É mesmo. acaba tendo esses destaques, acaba até tendo destaque no episódio seguinte de ganhar coisa, é só quem ganha na eliminação. Então, se a pessoa não for para eliminação, ela não tem as mesmas chances dos outros de pegar PIN ou de pegar certos benefícios que os outros acabam tendo no episódio seguinte também, né? Porque uma coisa é igual ela É teve verdade. benefício, a Daniela, né? Que ela teve o benefício ali na competição dos eliminados, né? Ela escolheu os participantes lá para perder 5 minutos. Só que ela ganhou a primeira prova, que é a prova grande, né? Que leva para eliminação, e ela acaba não tendo nenhum benefício. Então, pelo menos ela tem o PIN. Porque ela não vai ser no próximo episódio, quando eles falarem, o último vencedor vai ser a quem ganhou a prova de eliminação. Não vai ser ela, nunca é. Então, acaba que o PIN é justo, porque acaba que os benefícios sempre dessas pessoas são sempre ruins, porque eles têm que fazer o quê? Escolher coisa da prova de eliminação. É sempre isso. E aí acaba sendo Verdade. que coisa que volta pra eles e eles não têm nenhum benefício tangente de ter tido essa vitória. Então, assim, se a pessoa for sempre muito alta, sempre bem, ela não ganhava nada, né? E o PIN é importante distribuir o PIN, porque o PIN é a moeda, né, que os jurados mais usam para exaltar Aham, ou não a trajetória de um participante. Claro, gente, que se um verdade. participante, se você pegar a história do MasterChef, como as pessoas ganham mais PINs na prova de eliminação, na teoria seu histórico seria melhor numa prova, indo direto para a prova de eliminação, porque você poderia ganhar 10, 15 PINs. Mas se você quase nunca vai para a prova de eliminação e não tem nenhum PIN, eu acho que é uma trajetória melhor do que quem foi para 10 provas de eliminação e ganhou 3 pins, por exemplo. Se você pesar Aham. que o segredo é você ganhar a primeira prova, mas aí é que cria essa estética de que você vai para a prova de eliminação, você ganha o pin, você ganha mais tempo de tela, ganha mais edição, ganha mais enredo. Então é umas coisas que uma maneira de corrigir
e espero que tenham feito isso na temporada, como fizeram nessa semana, é dar PIN para quem sempre dá um PIN na primeira prova. Se foi prova em equipe, capitão. Se foi prova com duelo, escolhe um geral. Se foi de trios, que a gente vai ver semana que vem, por exemplo, Aham. escolhe quem foi o melhor entre todos os trios e dá um PIN pra pessoa, porque não custa nada, gente, você eleger. Os jurados provaram todos os pratos, não custa nada dizer isso aqui realmente foi o melhor entre todos. Então toma um PIN pra você também. Porque, né, É isso. já basta Uhum. tudo. Então tô lá, eu tô aqui, eu lutei muito pelo PIN. Obrigado, de nada, participantes do MasterChef. Fui Eu eu tenho que certeza que lutei foi aqui você, sozinho. Vicky. Foi uma luta que eu lutei sozinho, né? Assim, porque aqui Foi. todo ano pedindo PIN. Não ganhei um Você PIN, mas sempre pedindo pros falou. outros. É. E quando Verdade. a Laura falou da Daniela escolhendo desvantagem na prova de eliminação, que a gente vai falar daqui a pouco, eu achei engraçado porque se esse não fosse episódio de estreia, né? Que sempre é o título da gente é a estreia do MasterChef Brasil, ano da estreia, né? Mas seria um brinde à rivalidade feminina, porque foi um dos enredos desse episódio, porque foi sensacional que nem Helena Rizzo Gente, conseguiu segurar a boca e soltou isso como do nada, gente. Eu tenho certeza que ela não pensou em soltar aquilo, não estava no roteiro. Ela pensou alto e ficou maravilhoso a colocação dela. acredita? Até o Rafael, meu marido, assistindo junto comigo, ele falou assim, que já tinham subido. Tava bem no comecinho, né, das degustações, e já tinham subido dois meninos, e aí subiu mais um. E aí o Rafael falou assim: Nossa senhora, machismo isso aí. Ai, gente. Ah, eu vou fazer um É, comentário, gente. Eu não vou cortar esse comentário, não vou fazer um comentário, não vou deixar tão no ar, mas todo mundo vai saber o que eu tô falando. Bastou anunciar uma convidada, olha o que aconteceu. No Masterchef, só subindo os homens pro mezanino, né? Mas tá aí. Mas quem ai, pegou, pegou. Mas olha, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas as quintas falando do MasterChef Brasil. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para os amigos que curtam reality shows. Ok? Ok. Vamos voltar pro programa? Vamos falar de prova de eliminação? Porque na prova de eliminação, os participantes tiveram 1 hora para preparar um prato inspirado na aula dada pela Helena Rizzo, com um ingrediente vegetal e apresentarem pelo menos 3 texturas. Isso foi fundamental para definir o destino de um dos participantes, já, né? Ficou claro. Porque agora sim, uma prova que, por mais que não seja um ingrediente para todos, foi com o mesmo objetivo. Então dava mais para a gente ver o que eles são capazes de fazer com a coisa em comum. Isa, gostou dessa prova da eliminação? Porque, mais uma vez, como falei, empratamentos lindíssimos. gostei dessa prova de eliminação, adorei a aula da Helena Rizzo, foi muito legal de ver. Aí ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, nossa. E assim, foi muito engraçado de ver, né, o desespero dos participantes conforme ela ia fazendo. E aí, assim, todo mundo abrindo a boca cada vez mais, caindo o queixo. Aí chega no final, pá, mas vocês vão fazer, na verdade? Outra coisa. Então, é legal porque mostra todas as possibilidades, sabe? Então, tipo assim, o cowboy, meu, o cara foi num negócio seguro ali, sabe? Na batata, mas ele, sem dúvida nenhuma, aplicou todo o conceito da prova. Então, assim, é, sabe? Ele deu certo e é isso aí, vamos lá. Então, mas eu acho que isso também é uma das dificuldades, assim, quando o MasterChef abre muito as coisas. Então, igual. é, Lembra aquela prova? Olha eu lá relembrando no, Nossa. no- na Memory Lane aqui. Vocês lembram uma prova que teve de doces coreanos? Ou não, doces japoneses? Eu Que, não tô que, lembrando. que teve. Nossa, nem na Eu boa não. temporada. Ah, então, né? Mas é que assim, ó, eu vou explicar meu raciocínio pra vocês. Calma, gente. Ah, É assim, ó. Por exemplo, uma prova que é extremamente específica, do tipo confeitaria coreana, não tem pra onde a pessoa fugir, entendeu? Ela vai ter que desenrolar um negócio de, uhum. de confeitaria coreana, entendeu? Não tem o que ela florear, o que ela dar uma engambelada ali. Agora, numa prova do estilo dessa, é, coloca uma batata ali com 3 texturas e vai, filho, sabe? Então, Entendi. isso mostra dois lados. O que que eu fiquei pensando? Porque esse tipo de prova mostra dois lados. A criatividade da pessoa, então, por exemplo, a Glória que venceu, olha lá o que que ela fez com aquela berinjela, gente, pelo amor de Deus. Eu odeio berinjela, mas daquele jeito que estava apresentado lá, até eu ia querer comer. E o do outro lado, a simplicidade, por exemplo, do cowboy lá que fez as batatinhas, mas dentro do tema ainda, entendeu? Então, meu, eu gostei demais, porque todo mundo tem a possibilidade de mostrar alguma coisa ali muito boa ou muito ruim, né? Cara,
Você falou, eu entendi perfeitamente. Eu concordo. Achei uma boa comparação, porque dá para entender a ideia, né? Eu concordo. Eu adorei a ideia da prova das três texturas. Achei super diferente e como você falou, é uma prova que dá para você ser criativo e apresentar técnicas, né? Eu achei muito legal a ideia da prova. Além de ter tido a aula da Helena, eu acho que dava para eles fazerem muita coisa legal, assim. Tanto que teve sobremesa, teve vários tipos de prato, né? Teve entrada, teve prato principal e tal. Então eu acho que foi bem legal. Isso, foi A muito ideia da legal prova, essa diversidade, né? isso, e é uma ideia de prova muito boa, eu acho, para um primeiro episódio. Porque dá uma liberdade, mas ainda assim exige conhecimento deles, entendeu? Então acho que é uma prova que dá dos dois lados, assim, para eles mostrarem. Eu acho isso bom para a gente assistir, porque você consegue conhecer melhor o tipo de coisa dos participantes. Eu acho que também é talvez mais justo para eles, porque tem a criatividade, mas também tem que mostrar o trabalho da técnica que eles têm, né? Eu acho que é bem legal. Eu adorei essa prova. E quanto mais liberdade a gente se dá num reality show, qualquer reality show, principalmente MasterChef, mais difícil a prova se torna, né? Porque as pessoas vão Tem isso ter a também, opção né? de querer fazer muita coisa além. Uma coisa que a gente já fala aqui no podcast, quando tá comentando MasterChef todo ano, você não é obrigado a fazer o melhor prato da história da gastronomia mundial no MasterChef. Você às vezes pode optar por, ok, nessa prova aqui em específico, se eu não for muito bom, vou fazer o suficiente para ser salvo, né? Para mostrar que eu sei fazer, mas eu sei salvo Uhum. também, como a Isa falou. E curiosa, agora quem tiver mais segurança de fazer, obviamente, vai partir para uma coisa, né, mais além, vai tentar mostrar que, olha, tá vendo aqui? Eu vou mostrar que eu sei fazer, né? Que eu vou mostrar que tenham cuidado comigo que eu sou alto nível aqui também. Já fazendo propaganda do outro reality show gastronômico que tá vindo aí, né? Tá tudo aí, tudo linkado. Mas é muito interessante ver isso e concordo com a Isa. Quando a Isa falou da berinjela também, não detesto. Gente, eu só tomei suco de berinjela na vida por ameaça. Literalmente, estavam me ameaçando de tomar esse suco. E eu tive que tomar. Mas eu encararia os pratos. Como eu falei, em tratamento, gente, são 10 de 10 aí. Eu iria em vários. Se eu ia gostar, aí a história é Nossa, eu outra, tava né? com muita vontade de comer o prato da Tereza, que é o de morango e manjericão. Ela fez tipo um sorbet. Nossa, eu achei que tava uma cara tão bonita de sobremesa. Achei lindo. Eu achei a prova, gente. Ela foi feita num MasterChef profissional. E no MasterChef Profissional 2. Então, eu busquei lá na minha memória mesmo, hein, gente? Olha. E nós comentamos essa temporada também, por sinal. Então, pior ainda que a gente não lembra, a gente comentou. Mas também são tanto Masterchef, 50 Masterchefs em um ano, a gente tem. A memória a gente espatifa, vai virando farelo. Vai virando farofa, fazendo a comparação com o Farofa. Masterchef, né, Fogaça? É. Vira farofa da Débora. Olha, a gente falou da Tereza, a gente teve de resultado que a Tereza e a Tainã tiveram alto desempenho e a Glória foi a vencedora. E já na eliminação tivemos a Flávia e o Ricardo no baixo desempenho com o Salomar de eliminado. E aí, Isa, o que você achou desses resultados? Tanto da vitória da Glória como da eliminação do Salomar. Foi uma eliminação que deu para entender, né? Porque eu sempre pergunto, deu para entender essa eliminação, mas a dele já estava entendida desde quando ele serviu e o jurado fez o primeiro comentário. Tava, né, coitado. Puxa vida. Mas eu não sei se ele não entendeu o conceito da prova ou se ele se embananou lá na hora de assar ou cozinhar a berinjela, que ficou tudo a mesma coisa, né? Ah, é difícil também, gente, porque imagina a pressão, né, que o cara deve estar sentindo lá. Mas a hora que ele entregou, a gente viu que estava fora do padrão ali, do que estava sendo entregue, né? Então já ia ficar visível mesmo, né? Infelizmente, não teve como escapar, Salomar, sinto muito. Espero que você consiga retornar numa outra temporada. Dessa vez não deu certo. Acho Ou na que E eu acho repescagem, né? Porque repescagem tá aí. Você é é, acostumado com pessoas que saem no começo chegarem longe, né? Tipo Fernanda, Danilo. Estão é voltando e chegando longe. verdade. Quem sabe, né? eu acho que ele acabou se perdendo. Eu acho que ele acabou se perdendo na própria pegadinha da prova, né? Que era a questão das texturas. E que eu acho que pode ter sido uma coisa que confundiu. Acho que vários poderiam ter confundido ali. Era o medo do Jacan com a Glória também. Eu acho que era a grande pegadinha da prova. Assim, quando eles destacaram isso, quando eles estavam falando, eu falei na hora, ele vai sair. Né? Não tinha como, É, assim. Como foi o verdade. destaque, não entregou a prova de forma correta, né?
Teria que estar muito perfeito o resto pra eles passarem por cima disso. É, Então, acho que não tinha como. E o pior é que ele fala disso, de passar por cima, ele fala, o Masterchef não faria isso. O Masterchef já muitas vezes pulou suas próprias Já regras, né? fez, né? Já fez. Tipo, salgado, doce demais, uma coisa assim, eles já passaram o pano. Mas é curioso porque, assim, entre um prato com 3 texturas ruins e um prato com 2 texturas boas, o de 2 texturas boas tem que ser eliminado porque eram 3 texturas, né? Se lembra que Uhum. Isa, verdade. Isa foi lá longe, eu vou longe também, que eu não sei qual é a temporada, gente, também não vou saber qual é. É uma das primeiras. Mas lembra aqueles bolos de andares que eles sempre pediam nas primeiras temporadas, que teve gente que não entregou os andares e mesmo assim continuou? Tipo, eu quero um bolo de 3, 4 andares, a pessoa não entregou nem os 3 nem os 4 e mesmo assim seguiu. Então, o MasterChef é meio incoerente às vezes nos seus próprios critérios, mas nesse primeiro Isso. episódio faz sentido eles seguirem ao pé da letra. Eles querem, o foco eram 3 texturas. Você não entregou 3 texturas, não importa se tava prato belíssimo e saborosíssimo, mas só tinha 2. Eles pediram 2, Uhum. porque isso já começa a abrir um precedente logo da estreia. Se eles fizessem isso, eu digo, ué, não querem 3 porque passou com Isso, 2. Aí na verdade. semana que vem, o que impede alguém dizer assim, não, tô entregando 2 texturas também, porque vocês passaram ele ali, ó. Porque tinha menos É. também. Porque se pegar um participante arretado já, de estar tanto tempo confinado, é um pulo ele de soltar isso. Não vai pro ar, não vai pro ar, mas a contestação vem, né? Mas eu achei justo. E como eu falei que enredos nascem, a Glória, além de ser uma fofa e uma querida, né? Ela rendeu um arco que, gente, pra mim, assim, pra mim, se a Glória continuar cozinhando bem, não necessariamente, não precisa ganhar tudo, mas se continuar cozinhando bem, chegar na final, ela tem chances grandes de vencer, porque ela tem da estreia, né? Porque a gente mal tem arco, de verdade. Mas de arco que já foi lançado pra gente, o dela pra mim é um arco muito bom que não foi explorado no MasterChef ainda. Porque ela falou que se inscreveu porque o filho dela tem um canal e não crescia. Sabe, imagina a trajetória de uma mãe que vai para o maior reality show culinário do Brasil, se inscreve porque queria impulsionar o canal do filho, e ela começa a ganhar provas e ela vence por ela mesma. Gente, isso pra mim é Brasil. Isso é reality show gold. Isso pra mim entregaria muito, sabe? Assim, pra mim é um enredo muito forte e muito grande nas mãos da Glória já aí. E é uma responsabilidade muito grande agora, né? Sendo criada, porque ela venceu a primeira prova e tudo. Eu acho que eles deram uma entrada na história, mas eles não falaram muito dela. Então eu tô curiosa se vocês não estão. Eu tô, tipo, como Eu assim? tô. Eu Ela tô jogou também. no ar, e, tipo, mas como assim entrou, sabe, pra coisa filho? E Eu agora? achei muito Aham. interessante, assim. Uhum. A Laura vai entender esse comentário. É tipo a audição do X Factor da Nick, que o pai dela queria muito que ela participasse do X Factor. Gente, uma trivia X Factor rápida aqui no Masterchef. Queria tanto que ela se inscrevesse no X Factor. Ele pegou, faleceu. Ela um dia tava faxinando as coisas dele e achou a inscrição do X Factor, o papel, porque naquela época ainda era por escrito, tá? A internet não era lá essas coisas. Nem existia, eu acho. Ela pegou, se inscreveu, entrou no X Factor, virou uma das favoritas, mas foi em quarto lugar. Eu digo, é esse tipo de enredo, sabe? Que o povo. É muito Aham. fácil do público do MasterChef se sensibilizar com a história da Glória, principalmente ela cozinhando bem, sabe? Porque é o melhor de dois mundos. Você tem um enredo forte com uma culinária forte, E pra ela ela seguir não cozinhando foi tão bem. mal na primeira prova também, né? Ela acabou É. dando uma sensação assim. Eu não queria que ela fosse eliminada porque eu achei que ela tinha ido bem, né? E ainda ganhou, né? A segunda Uhum. prova, ainda tem isso. E tava bonito, hein, gente? Nossa senhora. Bonito. A Tava beleza, lindo viu, o gente? E prato ela, dela. ela Muito ainda bonito. teve a questão porque o Jacan tava duvidando do dela, né? Ela ainda teve essa questão. Verdade. Antes da gente passar por destaque, a gente tem uma coisa que a gente vai deixar pra falar agora. Não sei se vocês perceberam, vocês nossos ouvintes, o MasterChef não teve uma apresentadora, porque não tem mais. A Ana Paula Padrão anunciou a saída dela, tanto que a temporada com confeiteiros foi a última dela lá, né? Que eu pensei que ia ser uma amadora pra ter aquela festa, aquela homenagem com ela e tudo, e ela não teve. E como algumas franquias, maioria, né, das franquias do MasterChef ao redor do mundo não tem apresentação, a gente ficou naquela teoria, né? Ficava vez ou outra mandando o link pra Laura, link pra Isa no grupo da gente, É. né? Mandando link, ó, fulano tá cotado pra apresentar, fulano tá cotado pra apresentar. A gente ficava pensando, mas e se os jurados apresentassem, como todo reality show é? Menos nos Estados Unidos, porque o Gordon é jurado, mas é claramente apresentador ali também. Isa, você sentiu falta da Ana Paula Padrão? Você achou que os jurados conseguiram preencher esse buraco deixado por ela? Porque, querendo ou não, eram 11 anos de Ana Paula Padrão apresentando. É, não senti falta, não. Triste, né? É, eu pensei isso. Eu falei, ai, é ruim falar isso, mas pra mim não fez a menor diferença. Não fez. Então, assim, porque eles arrumaram outras estratégias. Então, a mulher, a voz do iFood lá contou, É, fez a contagem do mercado, eles fizeram a contagem regressiva ali do para tudo. E assim,
Ué, né? Vamos ter que seguir. Agora, eu gostava da ideia de ter um apresentador. Eu acho que isso é muito cara Brasil, sabe? Quando o Gordon, por exemplo, apresenta, é, é, é- quando ele apresenta, é um MasterChef, assim, bem americano mesmo, sabe? Naquela vibe dele. Agora, quando a gente tem a Ana Paula que meio que moldou como é tudo isso, eu acho que também é importante, sabe? É, porque o que vai acontecer agora é que o reality vai se organizar na falta de um apresentador, então algumas coisas vão mudar. Se ficasse Uhum. tudo igual da mesma forma, ia ficar esquisito mesmo, né? Mas acho que como adaptaram as coisas, ficou bom. E a gente viu que Evaristo vai ser convidado para o leilão, né? Já na chamada já mostrou, né? Que ele vai ser o leiloeiro, né? Então, eu achei interessante que a Isa falou, não sente falta, mas eu vi gente falando que sentiu na internet. Não sei se vocês olharam, se vocês pesquisarem o nome da Ana Paula Eu vi no nas Insta redes, vocês vão ver principalmente. que vai ter gente comentando que sentiu falta e tal. Falou que ela trazia uma proximidade e tudo, mas eu, pessoalmente, não senti. Talvez porque eu assisto a MasterChef de fora, que não tem. Então, assim, eu não senti essa questão. Então, pra mim, eu não senti que faltou eu me conectar com os participantes. Tipo, é o primeiro episódio. Lógico que eu não estou assim, nossa, lógico, não lembro o nome de todos, não, sabe? Mas eu achei que deu pra ver aspectos ainda dos participantes, entendeu? Essas coisas. Eu acho que o que ficou muito diferente foi a questão, principalmente, de acelerar eles ali, sabe? De criar essa questão e ter o papel do leigo quando fala com os jurados. Quando eu ia conversar com eles e falava, o que vocês estão achando, tal, o que você faria, sabe, essas coisas que o papel dela era ser a leiga. E agora a gente não tem mais esse papel ali para conversar com os jurados. Então, assim, é outra, como você falou, é outra dinâmica. Mas, assim, não achei que o programa ficou precisando ter um apresentador, pessoalmente. Assim, não achei que teve alguma coisa que, ficou faltando isso. Eu também É, acho que não, porque a própria Ana Paula Padrão, em alguns momentos, ela até falou isso aqui ano passado várias vezes, ela exagerou um pouco, né? Ela passou um pouco do ponto já. Assim, no sentido de cobrança, de comentário, de instigar algumas coisas que não precisava mais ser instigadas, né? Entre os participantes. Mas eu acho que exatamente. os jurados Uhum. conseguiram contornar e preencher essa falta. Mas é bom que tiver mais dos jurados, embora que eu acho que os três são um pouco crus para isso. Eu acho a Helena a melhorzinha dos três para apresentar tudo, porque o Fogaça é um robô. Vamos começar daí. O Jacan tem aquele ar dele que não vai falar muito porque é muita legenda, né? Não tem que legendar muito. Mas Helena, tratando assim, mas eu acho que dá para cada jurado conseguir, porque durante as provas, assim, em si, e durante alguns momentos, eram muitos pontuais os comentários da Ana Paula, né? Os jurados já iam nas bancadas, os jurados já perguntavam algumas Aham. coisas. Então, assim, foi só preencher essas pequenas lacunas. Algumas provas que possam ter um apresentador pontual, como eu falei, Evaristo mostrou lá que ele vai ser no leilão. Acho interessante ter uma pessoa de fora fazendo leilão, porque os jurados estão mais para, né, prestar atenção nas estratégias, nos pratos, etc. Faz sentido ter uma pessoa só para pegar os negócios do leilão. É uma adaptação. Talvez seja um teste do Evaristo para apresentar no que vem. Talvez. Como eu já falei até isso no chat também. Eu não senti essa falta toda e pra mim o episódio fluiu normal. Pra mim fluiu. Bom, tanto que o episódio eu gostei bastante dessa estreia. Minha nota foi 8 no banco de séries, porque, né, pra dar 10 aí teria que ser uma coisa tipo uma revanche só com quem eu gosto e com as pessoas que eu gosto ganhando as primeiras provas, coisa que nunca vai acontecer. Mas eu gostei da estreia, não senti falta na Paula Padrão. Desculpa na Paula Padrão, mas já que a Ana Paula Padrão não tá fazendo nada de MasterChef, Uma vem comentar aqui um querida. episódio com a gente, né? Uma querida, vem comentar com Eu a gente um gosto da Paula episódio. Padrão. Tá aí, né? Uma querida. É Tá aí. até, assim, é um elogio pro programa, que eles conseguiram fazer o programa de uma forma que a gente não tenha, né, sentido falta, assim. Do pauta. Uhum. Uhum. Tem que elogiar, vamos elogiar a edição, né? Porque tem editores que escutam a gente. Fica a dica aí, ó. A edição foi boa. Foi boa Foi. mesmo. Passou rápido. Mas se for ruim, a gente vai criticar. A edição a gente critica aqui, tranquilo, dois pulos aqui. Escuta, a gente, são 25 episódios no decorrer da temporada. Você acha que não vai criticar alguma hora ou outra, a gente vai criticar. Mas agora vamos falar de destaque, porque toda semana nós traremos o destaque do episódio com base em critérios únicos e exclusivos de cada um de nós. Se a Laura e a Isa quiserem trazer uma pessoa que elas não lembram nem o nome, mas citarem porque achou que o lacinho na cabeça Eu estava vou lembrar o maravilhoso, nome. e quiser trazer, pode trazer. Se eu quiser trazer alguém porque eu achei que o prato estava bonito, eu vou trazer. O critério é único e exclusivo aqui de cada um. Vamos lá, Laura. Quem foi destaque para você desse primeiro episódio do MasterChef e por quê? Então, quando o Rich me pediu para participar hoje, porque comigo o Rich com o MasterChef, o Rich assim,
tá faltando alguém, ele chega de última hora, Laura, por favor. E aí eu, cadelinha, venho, olha só. É muita honra que ele É um tem. contrato. Quem assina contrato com podcast é assim. Quando ele falou, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu nem lembro o nome direito das pessoas. Aí eu, no meu compromisso, assisti de novo partes do programa para escolher. Porque quando vi na primeira vez, eu não estava pensando nisso. Então, meu destaque vai pro. Como eu acho muito difícil dar destaque, assim, no começo, porque, como eu falei, a gente não viu muita gente. E eu pensei, talvez, na Glória e tal, a Tereza também, mas a minha escolha vai ser mais diferente, porque foi a única participante. Teve duas participantes que eu pensei bastante em questão de tela de ser bom pra TV, assim, que foi a Tainá do Maracujá, que ela não parava de falar e me marcou por isso. Mas a Uhum. minha escolha vai ser a Sofia, porque eu achei que a Sofia, ela teve vários momentos interessantes nos VTs, sabe? Principalmente o comentário dela quando falou da Banana Split, ela, ai que coisa cafona. E ela também foi escolher. E eu não sou cafona, não posso ser cafona, eu achei isso muito engraçado. E ela também foi uma das pessoas que recebeu a punição, né, da Daniela. E ela também fez comentário já pensando no arco de vilã dela. Não sei, eu achei que foi divertido, assim, ela fazer comentário do cafona. Ficou comigo. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim para o programa funcionar, pessoas que são bons de VT. A gente sempre fala isso. Sempre falava das pessoas que tinham quantidade de VT, né? Sempre se fala no programa pessoas que sabem falar nos vídeos, né? Sabem falar o que elas sentiram naquele momento e apresentar pra gente. Então eu acho isso importante num episódio que eu ainda não conheço ninguém. E aí, quando eu penso nos participantes que eu lembro, ela é uma por causa disso. Eu achei que foi muito engraçado ela falando da Banana Split ser cafona. Porque, essa menina é interessante. Isa, e pra você, quem foi destaque e por quê? Nossa, eu não tenho nem o que complementar. Acho que a Laura falou tudo. É muito difícil a gente ainda escolher um destaque, né, logo no episódio um. Mas eu vou acompanhar a decisão dos chefes. Eu acho que foi merecido. E bom, é isso. Então você vai de Glória, né? Vou de Glória. Eu gostei, e assim, ó, pela questão de me fazer querer comer um prato com berinjela, acho que pode ganhar meu destaque aí. Aí o meu destaque, eu tinha duas opções. Assim, eu falei assim, eu vou botar a Glória se ninguém citar, mas a Isa citou, eu vou entrar agora porque eu vou chocar muita gente agora com isso, porque foi uma pessoa que, particularmente, eu não citei o nome aqui nesse. Eu não, vocês Meu duas já Deus. citaram. Eu não sei o nome porque eu acho que eu vou. Meus comentários são tipo, eu comento numa semana, na outra pessoa tá eliminada. Masterchef ainda é isso, né? Assim, uma pessoa que eu torço de fato ganhar o Masterchef acontece. Até que acontece com frequência, né? Ana Carolina, o Zé Roberto ganhando. Então, assim, tá acontecendo, né? A torcida da gente tá vingando, a minha. Mas eu vou fazer uma sessão porque aquele toda expectativa, né? Vou justificar e depois soltar o nome. Foram criando um incrível, bem aquele meme do Galvão Bueno, mas foi criando aquele clima de uma pessoa ser um forte competidor o episódio inteiro, até nas reações deles mesmos, entre eles. E eu acho que se tratando de personagem, eu acho que a Laura já vai começar a sacar de quem eu já tô falando, se tratando de personagem, eu acho que isso aqui, eu tô fazendo sinal de mínimo, gente, com a mão, para o público se apegar a essa pessoa. Eu vou trazer como destaque o André Cowboy, porque eu acho que tem um estereótipo, não no, de reality show, que não tô falando isso no direito de crítica, eu tô dizendo que pra reality show o dele é ótimo, porque ele tem aquela coisa, ele tem um perfil que as pessoas se aproximam um pouco mais rápido dele, assim como a Glória, né, como você tem da Glória com a história do filho, tem como é dele, e tem como ele demonstra ter uma culinária mais simples, e isso refletiu tanto no jurado, já falando na hora que ele escolhe o duelo dele, né, de entregar o prato dele, na hora de ele servir, na reação dos próprios participantes exaltando, isso se cria um teor de edição muito grande, porque fica a dica para os participantes. Sei que o programa já está gravado há vários tempos. Se vocês começam a criar uma aura de participante imbatível, aquele participante pode não ser imbatível, mas a edição vai vender como imbatível e o público vai comprar e o caos está tomado, porque vai virar queridinho do público, né? Porque muitas coisas aconteceram com isso, que vários participantes conhecem, né? Que os outros ficam com medo daquele participante ser forte. Às vezes ele não é tão forte, mas tá aí, né? A aura de forte já foi criada. E eu acho que com ele, o André, ele tá, se eu não me engano, é André mesmo o nome, o André, que é o cowboy, tá se criando isso, e eu acho que
é interessante, porque ele não se demonstrou ser uma pessoa que cozinha mal. Ele cozinhou até que bem. Ele foi simples, ele foi feliz no simples, né? Assim, ele conseguiu fazer o direitinho dele, entregou o prato dele tudinho. Mas eu acho que se ele conseguir casar, né, a personalidade com os pratos, eu acho que a edição tem um forte participante aí. E pelos que os participantes mesmo trataram ele e exaltaram, eu acho que pra mim ele é um destaque por causa disso. Isso, A é coisa é isso uma que eu ia nas falar. eu acho que é umas coisas que te pega nas nuances. Não, às vezes, quem ganha, gente, o MasterChef, quem vai ganhando destaque no MasterChef, não é quem vai ganhando prova, é quem vai ganhando os destaques quadradinho por quadradinho. Uma prova disso é a jornada do herói de Zé Roberto. Você não diria que o Zé Roberto venceria o MasterChef Uhum. logo no primeiro episódio. Não, você dizia que a André ia vencer de cara, você dizia a Georgia ia vencer, né? Que eram pessoas que estavam vencendo as primeiras provas. Mas não, com ele, eu acho que com isso, eu acho que me deu um estalinho de dizer, se ele não sair logo, ele vai ganhando muita torcida. Mas aí vai depender dele, né? Porque é programa de culinária. Ai, esse seu comentário foi perfeito, porque eu logo percebi. Você não percebeu que quando ele ganhou, quando ele passou, teve muita gritaria para ele, mais do que para os outros, os Sim, participantes? o próprio participante. Então, se os próprios Na participantes hora eu exaltam percebi. muito, então Eu fiquei, aí. gente, olha isso. Tem que ser popular. Ele não ganhou prova, mas foi Não, tratado como vencedor a prova inteira pelos participantes, tá vendo assim, como um todo. Então isso é muito impactante assim para uma jornada. Então fica aí essa minha observação. Se ele ganhar, eu vou poder dizer que vocês ouviram primeiro aqui. Mas se ele não ganhar, eu vou dizer, tá vendo? Eu avisei, eu exaltei, saiu. Né? Tem as você duas facas de sabia. dois gumes. Eu Aí sabia, semana que vem tá eu sempre eliminado. soube. Eu sempre soube, né? Estão aí nossos destaques, né? A Sofia, a Glória e o André, cowboy. Já ganhou o apelido do cowboy, já pega mesmo, né? Já, como todo reality show que tem no Brasil, você ganha um apelido rapidinho. Mas é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta e que promete até um certo caos, né? Porque não é uma prova 100% em equipe, porque são em trios, né? Já é uma equipezinha, já é um pequeno conglomerado de pessoas fazendo prova, mas a gente vai comentar tudo o que rolar. Então não esqueça de nos seguir Tem nas redes muito sociais e potencial nos para caos, acompanhar. hein? Tem isso mesmo, tem potencial para Uhum. causar bastante, e é isso que a gente quer. A gente quer confusão. O seu sofrimento é o nosso entretenimento aqui para comentar o podcast. E os participantes que já estiveram ouvindo vão lá, olha, não fiquem com raiva da gente. A gente tem um histórico muito bom de relação com os participantes e com o Endemol. Então aí, Verdade. se não gostarem, sinto muito. Se gostarem, obrigado. Mas é isso, até semana que vem e tchau. Tchau. Tchau.